Fala, meus queridos, mais um episódio do ImpactaCast. Hoje nós vamos falar a respeito do toque em Jesus que gera virtude. Os dois principais elementos que é nos necessário para que nós possamos tocar nele e receber o nosso milagre, aquilo que nós necessitamos. Esse episódio vai ser incrível. Fique com a gente e já se inscreve aqui no canal para acompanhar todos os nossos conteúdos. Bem-vindos a mais um ImpactaCast, programa aí do projeto Impactar Vidas. Hoje nós vamos falar aqui, meus irmãos, a respeito do toque em Jesus. Saiba como tocar da maneira certa, da maneira correta, conforme a palavra nos diz, que todo aquele que tocou e creu, recebeu o favor de Deus. Não é isso aí, Samuel? É verdade, com certeza, aquele que sabe, desconhece e ter esse gesto de fé, resulta-se sempre em cura, salvação e transformação. Por isso, um domingo abençoado, né, Marcelo? Com certeza será um dia a qual o Senhor vai te abençoar como tem nos abençoado. Isso aí, aqui do Estúdio 7, diretamente do estado do Rio Grande do Sul, eu, Marcelo Tonhasso, junto com Samuel Rodrigues, Raquel Tonhasso também nos trabalhos técnicos, e logo tá chegando o Moisés aí para agregar aí, né, para junto com a gente falar a respeito desse tema tão importante, que hoje inclusive foi o tema aí que o Samuel escolheu a respeito desse toque. Quão difícil, né, Samuel? Hoje ver as pessoas querendo buscar esse toque, às vezes querem buscar receber algo de Deus, mas acabam não sabendo tocar, não sabendo se aproximar, e hoje vai ser um dia maravilhoso de nós falar disso, né? E você é o nosso convidado para participar também, trazendo as suas dúvidas, seus questionamentos, a sua pergunta também em questão a essa, e eu tenho certeza que você será edificado junto conosco aqui nessa programação. Com certeza. E eu quero já iniciar então, enquanto a gente vai se ajustando aqui, né? Já iniciar lendo o primeiro versículo, conforme o Samuel já falou. Você pode participar, nós temos o nosso WhatsApp aqui, diretamente da rádio, do projeto, que é o 55996247578. Esse é o número de WhatsApp, onde você tem contato diretamente conosco e pode aí, com certeza, falar com a gente, conversar com a gente e, como o Samuel falou, mandar sua dúvida até mesmo, né? Você quer participar, tem uma dúvida, mande para esse número e a gente vai responder aqui e vai ficar muito feliz da sua participação. Então, o primeiro texto que nos fala a respeito desse toque de Jesus, esse toque que foi feito em Jesus, está lá em Marcos, no capítulo 5, no versículo 27, 28 e 29, que nos diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou-lhe na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Aqui um ato de fé, né, de uma mulher a qual a Bíblia vai dizer que ela gastou tudo o que tinha, todos os seus recursos, tudo aquilo que ela possuía, correndo atrás de uma cura, de sanar aquele seu problema do fluxo de sangue. Mas somente em Jesus ela encontrou por completo essa cura plena, completa, e soube tocar, né? Quem sabe, poderia crer dessa forma, né? Talvez muito questionada por outras pessoas que, como assim só tocar e seria curada? Mas ela não tinha esperança, não tinha outra esperança a não ser Jesus, né? Então ela foi atrás do milagre, tocou, teve fé, acreditou e recebeu na hora, de maneira instantânea, por meio desse toque de fé. Aí ela recebeu a cura, ia sanando esse problema que há muitos anos ela tinha, né? E certamente, Marcelo, isso vem decorrer da história, da nossa vida, todos vocês que estão na sintonia dessa programação, você que está escutando esse projeto Impactar Vidas, pode ter a certeza que vem várias vezes questionamentos sobre pessoas que falam sobre cura, sobre o que Jesus pode fazer, sabendo que todas as coisas ele tem abençoado o seu povo, mas não tem experimentado esta como a mulher teve esta oportunidade. Ela ouviu falar. Se você tem ouvido falar de Jesus Cristo, que através
da multidão, através da igreja, através do culto, através do movimento dos evangélicos. Tem acontecido milagres acontecendo naquele episódio, a qual muitas pessoas estão carentes, precisando de uma cura, transformação. Você ouviu falar sobre isso, você ouviu também alguém falar. Eu tenho certeza, se você tem esse sentimento de receber a milagre, como esta mulher recebeu, você vai correr atrás de Cristo, você vai buscar a Cristo. Assim como nós não tínhamos certeza daquilo que o Senhor poderia fazer. E hoje, na certeza que podemos tocar nele, e não só tocar, mas estar junto com ele, nós recebemos cura, nós somos revestidos, somos sarados, porque através da cura traz também as coisas boas para as nossas vidas, porque muitas vezes estamos aflitos, até mesmo com muitos questionamentos na nossa cabeça, dizendo assim que não vai mais, o meu tempo acabou, tudo terminou. Não, ainda a porta da graça está aberta. Se você crê, Jesus, ele pode te curar, te sarar, repreender essa enfermidade que há muito tempo te assola. Mesmo seja difícil para você, Deus, ele pode fazer o impossível. É só crer, é só crer. Nós viemos aqui há muito tempo do Projeto Impactar a Vida, já estamos há um bom tempo falando deste amor. Você tem escutado que Jesus salva, Jesus liberta, transforma e breve voltará? Então toque nas vestes de Jesus nesse domingo abençoado. Toque pela fé. Eu tenho certeza que você será curado, abençoado, se você assim crer. Amém, Marcelo? Com certeza. Chegou aqui no Estúdio 7, Moisés. Bom dia, Moisés, para a senhora. Bom dia, paz do Senhor, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, perdão pelo atraso. Amém, graças a Deus. Nós vamos... Tá perdoado, Moisés. Amém. Tá perdoado só porque ele chegou da EBD. Eu até vou aproveitar aqui a deixa que o Moisés chegou para nós mostrar aí, Raquel. Você que não frequenta, né? O Moisés chegou do encerramento da escola bíblica, né, Moisés? Isso, acabou o trimestre hoje. Foi num formato um pouco mais enxuto, a gente está acostumado a fazer com todo mundo nessa última lição, mas hoje a gente fez um pouquinho menor, porque em breve a gente vai estar reunido lá para o seminário da Escola Bíblica Dominical. Isso aí, então, você que não é frequentador aí, que deseja, agora nós estamos finalizando, né, o segundo trimestre, indo para o terceiro, aonde era o segundo trimestre de 2025, que falava a respeito do discípulo, do apóstolo do amor, o verbo se fez carne. Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Então essa é uma das maiores escolas teológicas e o mais interessante de tudo, que é gratuita, para você que deseja aprender, que quer aprender um pouquinho mais da palavra. Ótimos professores, né, que ministram aí as lições. Então você tem a oportunidade nas Assembleias de Deus pela CPAD, né, a nossa revista pertencente aí da CPAD. Muito interessante falar de Jesus sobre o olhar, sobre a perspectiva do apóstolo João, né, Moisés? Muito bom isso. Com certeza, foi uma ótima lição. A gente abordou ali o Evangelho segundo João, e na próxima revista a gente vai trabalhar a Igreja de Jerusalém. Então vai ser uma análise bem interessante do livro de Atos dos Apóstolos, aprendendo ali com os ensinamentos da Igreja de Jerusalém, né? Então você frequente a EBD, procure se aproximar mais da Palavra de Deus. Como o Marcelo disse, é uma escola bíblica dominical, uma faculdade de teologia gratuita, que você tem a oportunidade aí de fazer todos os domingos. Amém, graças a Deus. E voltando aqui, então, para o nosso tema principal, para nós analisarmos aqui de pertinho essa passagem de Marcos aqui, qual que foi esse tipo de toque, né, que essa mulher ela fez, né? Primeiramente, foi um toque de fé, né? Por meio do toque de fé que ela conseguiu certamente o seu milagre. Talvez se fosse uma pessoa que fosse duvidando, fosse ali dizer, eu vou ir até ele, mas eu já gastei tudo que eu tinha, talvez é a última esperança. Não, ela não teve dúvida, ela foi por meio de um toque de fé e foi até Jesus. E por meio desse toque de fé, ela conseguiu fazer com que do próprio Cristo saísse virtude para ela receber a sua cura. Pensando naquele tempo, naquele momento ali, quem sabe, talvez, quantas críticas, quantas falas contrárias, trazendo para nós. Muitas das vezes nós queremos ter fé, mas estamos juntos ou próximos, inseridos num ambiente que não existe fé. Nós queremos nos aproximar de Deus, mas muitas das vezes as pessoas que nos cercam, que estão à nossa volta, são pessoas incrédulas. Então, o quão importante é você acreditar, mesmo em meio a um ambiente às vezes totalmente contrário,
mesmo a um ambiente totalmente desfavorável. Essa mulher creu, essa mulher acreditou, porque eu digo assim, ó, só nós, só eu sei o meu problema, a minha dificuldade e só você sabe o seu. Então não olhe para as pessoas do lado. Se ela não sabe o seu problema, é você quem sabe, então creia. Somente creia e toque em Cristo, por meio do toque de fé, para receber o teu milagre, a tua cura, a provisão, aquilo que você tem buscado. Só você sabe, né, Moisés? Com certeza, essa passagem ela é muito interessante, mostra que essa mulher ela ficou por muito tempo ali tentando resolver aquele problema. E mostra também um pouco da questão de se a gente tenta aplicar para os dias de hoje, né? Muitas pessoas às vezes são assoladas por problemas por muitos anos, por muito tempo não consegue solucionar, mas nós temos a fé que Cristo pode sim resolvê-los. Mas independentemente assim claro que o ponto da questão da doença ele é um ponto importante, mas o problema pior que assola a humanidade, né, desde sempre é o problema do pecado, que muitas vezes assola a humanidade desde muito tempo, desde a sua terna infância ali. A pessoa ela está numa condição de escrava do pecado se ela não conhece ainda o Senhor Jesus Cristo, e essa libertação é promovida através do Senhor Jesus. E é legal também alguns elementos desse texto, principalmente como ela tem essa fé muito grande de que só dela tentar tocar ali em Jesus, ela vai conseguir resolver o seu problema. E às vezes a gente pensa em coisas muito performáticas, muito grandiosas, assim, pra gente ter um encontro mais profundo com Deus. Mas às vezes ele acontece de uma forma mais simples, né? Às vezes no nosso quarto, orando a Deus. Muitas situações, pelo menos falando da minha vida, assim, que foram extraordinárias, foram em contextos mais simples. Claro, não estou dizendo que Deus não está nos grandes eventos, tá? Isso é importante, eles têm seu valor, mas Deus também se manifesta de uma forma muito grande, muito plena em locais assim que para o ambiente mundano, assim, talvez não seja o mais importante. Mas para Deus a gente sabe que o reino de Deus é invertido. Então aquilo que às vezes o mundo considera como algo grandioso, para Deus não vale muita coisa. E aquilo que o mundo considera como pequeno, para Deus é algo grandioso. E a fé daquela mulher, por mais que para muitos ali seja algo insignificante, para Jesus é algo grandioso. E ele naturalmente percebe na hora em que ela é curada. É um evento sempre muito interessante. E mostra essa importância também da gente exercer a fé em Jesus Cristo através do poder de Deus, para que o poder de Deus possa se manifestar na nossa vida, seja através de uma cura de uma doença ou de algo mais grande ainda, que é a transformação proporcionada pelo poder do Espírito Santo, libertando a gente do domínio do pecado. Amém. Muito interessante isso que o Moisés chamou aqui pro comentário aqui, que é muito, às vezes a gente vê assim, né, conforme ele falou, a gente quer coisas grandiosas de Deus, mas perceba que não só foi um toque de fé, mas também precisou ali da parte da mulher esse esforço de aproximação. E quando muitas das vezes pessoas estão querendo receber da parte de Deus algo e não desejam se aproximar dele. Então necessário é nós nos aproximarmos, necessário é nós buscarmos da parte de Deus. Conforme Moisés falou, muito se vê hoje pessoas correndo atrás de profetas, de pastores, que vai revelar isso, que vai revelar aquilo. Não que Deus não possa fazer, né? Mas porque a gente acredita sim que Deus manifesta por meio dos seus profetas, por meio de revelação. Mas não é isso que a palavra ela nos orienta, né? Ela nos orienta a maior confirmação de todas é a palavra de Deus, é a própria palavra. E só nós vamos receber uma confirmação e Deus falar conosco se nós nos aproximarmos. Não fazermos como muitos fazem, apenas correr atrás de profetas, de pastores porque tem o poder, tem o dom, tem isso, tem aquilo. Pode até ter, mas a maior revelação é a palavra e necessário é a aproximação. Tanto para receber o toque, como essa mulher fez, foi lá e tocou, se aproximou dele, mesmo em meio à dificuldade. E também é interessante, né, Moisés, trazer que naquela época, principalmente essa mulher, que certamente ela era conhecida na cidade por essa doença, né? Provavelmente, como ainda mais que ela imunda até é bem mesmo, impura, né? porque tem as regras de pureza do Novo Testamento que elas são bem agressivas. Na verdade, todas essas pessoas são impuras, tá? Inclusive, pobre, por exemplo, pobre, você vê o nível da coisa. O pobre é considerado impuro, o leproso é considerado impuro, a pessoa que não é judeu, ele é considerado impuro. Então as regras de pureza são bem chatinhas, assim. Não necessariamente a lei de Moisés, ela tem ali as suas
definindo o que é puro e impuro, principalmente o livro de Levítico, mas no Novo Testamento a parada chegou a uma proporção gigantesca. Então, quando Jesus ele fala, o evangelho vai ser anunciado aos pobres, quando ele é indagado lá sobre se ele é o Messias mesmo ou viria outro, ele está enfatizando essa questão, né, de que ele realmente vem para essas pessoas que, para muitos, eles são considerados como impuro. Impuro não necessariamente é em pecado, tá? Também deixando isso também claro. É impuro no contexto de Levítico, em outras passagens da Bíblia, é um camarada que tem que ficar ali isolado, aquilo que remonta a elementos do caos, né? Por exemplo, a luz ela é a ordem, a escuridão é o caos, e várias outras coisas. Você vê na lista de animais que a gente tem lá em Levítico, né, que é uma lista que trabalha muito bem essa ideia. Não é que os animais ali que eles não comiam eram animais pecaminosos, não é isso, né? Justamente está trazendo esses elementos aí de caos e ordem, né, e várias outras coisas ali. Então, voltando para o texto da mulher, ela tem esse elemento do fluxo de sangue, e como é algo que remonta a sangue, remonta ao perigo da gente perder a nossa vida, aponta para a morte, é um elemento que lembra essa ideia de caos que eu falei anteriormente, então é apontado sempre como impuro. Então, ela vai ficar isolada, ninguém quer ficar perto dessa mulher. Então, obviamente, ela é conhecida, né? É aquela pessoa que a gente não vai ficar perto dela, é uma pessoa não muito conhecida, e Jesus vem justamente para quebrar esse paradigma, para quebrar essa ideia de que a pessoa ali tem que ser deixada de lado. Então é muito bonito isso, porque Jesus vem para aqueles que foram rejeitados, tá? Isso é algo que a gente pode também pensar de uma forma bem interessante. Pessoas que ninguém daria nada, Cristo aí vem e trata essas pessoas com muita dignidade. Geralmente quando Jesus tem um discurso mais agressivo, assim, mais enfático, é com aquelas pessoas que deveriam estar cuidando dos outros, como os fariseus, não todos os fariseus, obviamente, mas como os líderes da época e muitas pessoas que negligenciavam ali a vontade de Deus. Então é muito bonito pensando pra gente hoje, né, muitos de nós carecemos da graça de Jesus. E Jesus veio justamente para isso. Na verdade, todos nós carecemos. E Jesus ele veio justamente para isso, para poder nos dar condição de enfrentar isso e lembrar a gente que ele veio por nós, né? Justamente aqueles que foram rejeitados, aqueles que para a sociedade não valem tanto, né? Jesus veio para transformar essas pessoas. É um discurso muito encorajador. É claro que Deus não quer que ninguém fique na prática do pecado, obviamente, ele sempre deixa claro que tem um padrão de santidade, né? Mas ele chama as pessoas ao arrependimento. E você, meu querido ouvinte, que ainda não conhece Jesus, né, e se sente rejeitado, se sente isolado, né, Jesus veio também para salvar e transformar a sua vida. Com certeza, eu fico escutando isso e fico me lembrando que muitas das vezes, por causa da dificuldade cultural, as pessoas se apegam muitas vezes por uma cura, um milagre, através de algum objeto, alguma coisa, em relação a muitas vezes que pessoas falaram, questionaram, dizendo que aquilo vai trazer salvação, libertação ou cura. E muitas vezes não acontece, fica frustrado, até mesmo culpa a Deus por não ter aquela resposta imediata. E próprio ser humano, ele é uma pessoa que muitas vezes é frustrado em situações de doenças, enfermidades, a qual muitas vezes há tempos estão sofrendo com uma enfermidade que é incurável por os olhos humanos, médicos estão sendo sempre taxativos, dizendo que isso não tem cura, não tem libertação, isso é para a vida inteira, você tem que se contentar com isso, você tem que se conformar com isso. E muitas vezes pessoas estão querendo ainda a cura, estão querendo uma resposta, estão querendo saber por que não é igual a outras pessoas que têm acesso, que pode caminhar, que pode sorrir, que pode estar em família. Isso frustra muito tempo, até acaba sendo cultural no sentido assim, a pessoa sofredora, eu sou mesmo, eu sempre sofri, isso, eu sofro sempre. E essa mulher foi um exemplo de superação, de atitude, a qual, mesmo as situações que estavam no decorrer da cultura, dizendo que ela era impura, ela voltou o seu coração e disse, não, eu procurei em tantos lugares, e todos os lugares eram negativos para mim, mas existe alguém que está falando que alguém está curando, que alguém está fazendo milagre. Eu não me importo se alguém está falando sobre pastores, sobre profeta, existe pregadores, como o Marcelo falou, que não estão fazendo o que é certo, mas existem pessoas certas, corretas, que têm o amor de Cristo, e somente quem pode fazer isso, ou através dessa pessoa, como canal de bênção para orar, para ter esse sentimento de sabe, inteirar
aquele sofrimento para si, tocar, ser comovido por aquilo, é quem já passou por essa dificuldade. Momento de solidão, momento de angústia, choro, desespero, abandono. Então, parece que muitas pessoas, ao ver ser abençoado as outras pessoas, que nunca vai alcançar esta cura. Mas se você crer e ter essa fé inabalável, ter atitude, ir atrás do teu milagre, não se conformar com o que você está vivendo, ir atrás de uma resposta, eu tenho certeza que o nosso Deus, ele pode te curar, ele pode transformar, ele pode transformar. Somente se você tiver fé, abrir o seu coração, Aleluia. crer, mesmo às vezes que muitas pessoas estão dizendo coisas negativas, que você não pode, que você não vai dar certo, você tem que fazer isso, que você já tentou de tudo, você já correu atrás de tudo, a medicina, o dinheiro, você já gastou tudo, você está desesperado, você não está mais vendo solução nesse meio caótico que está na tua vida, mas lembre de uma coisa, alguém falou que pode trazer uma cura para você. E quem é essa pessoa que falou? Pode ser alguém daqui da rádio RW Palma, ou você escutou em algum lugar. Então existe, Jesus Cristo, ele está a caminho, ele está fazendo grandes milagres. Mas se você ir noutra direção, não na cultura, não no que os outros falaram, não nos recursos mais, ir aos pés de Cristo, tocar nas suas vestes, como eu posso tocar? Pela fé, pela atitude. Somente se eu tocar nas suas vestes, somente se eu falar, se eu pedir uma palavra, se eu dizer, coloca a mão na minha cabeça, toca no meu coração, eu vou abrir meu coração, aceitar a Cristo como o único suficiente Salvador, eu tenho certeza que Jesus, ele vai restaurar imediatamente. Não é assim, vai ser o dia, vai melhorando a cada dia. Não, automaticamente será sã, curada, transformada, porque o nosso Deus é o Deus já. Ele faz o milagre agora. Se você crê, se você deposita a sua fé em Cristo, você pode dizer amém, eu aceito, eu tomo posse, porque Jesus Cristo é a razão da minha fé. Amém, graças a Deus. E com esse versículo que eu vou ler agora e com tudo que já foi falado, aqui vai fechar assim, como se diz, com chave de ouro, que o versículo que está lá a passagem que está lá em Lucas capítulo 6, versículo 19, diz assim, ó: e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque dele saía poder que curava a todos. Então, para nós encerrar esse episódio, e você que adentrou esse vídeo aqui, iniciou, talvez ficou até agora conosco, as duas coisas necessárias, primordiais, para você tocar nele, né? Porque muitos querem um milagre, querem a provisão, querem o fim, né? Mas existe um começo, existe um passo a ser dado para chegar lá. E as duas coisas principais e primordiais que você precisa para chegar nesse fim, que é tocar em Deus e receber o seu milagre, primeiro, a aproximação. Primeiro, aproximação, como lemos aqui e no outro versículo. E segundo, fé para crer. Então, mediante a essa aproximação que você tem com Deus, sua com Deus, como Moisés mencionou, muitas das vezes no nosso quarto, sozinho, fechando a porta e se adetendo na oração, no aprendizado, na palavra de Deus, mediante a essa aproximação e esta fé para crer, nós conseguimos sim tocar nele e não só tocar. Ele se revela a nós e nós conseguimos obter essa virtude, essa cura, esse milagre. Então a mensagem que fica no nosso episódio de hoje, do ImpactaCast aqui, é que você precisa de atitude para se aproximar e de fé para crer e receber o toque de Deus. Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua dificuldade, mas Deus sabe, Ele conhece. E a principal milagre, meu querido, o principal milagre é o que Jesus fez na cruz do Calvário para nós, para nos salvar, nos tirando o nosso nome da cédula de identidade, na cédula de dívida do inimigo, que estava nas mãos do inimigo, e trazendo você para o reino de luz. Você tem escolha hoje, escolha tocar em Cristo. Essa decisão é só tua. Se você ainda tem a oportunidade de curtir e compartilhar e fazer desse conteúdo ir mais perto de pessoas, você pode se inscrever, você pode dizer o teu amém, alguma palavra que te tocou, você pode escrever e nós estaremos respondendo, e isso também leva a muitas pessoas e mostra que o nosso conteúdo sempre é importante para acrescentar fé de muitas pessoas. Se você
pode, se você quer, você pode também levar essa semente a outros corações, fazendo esse propósito de levar o evangelho. Manda para muitas pessoas e famílias. Esse evangelho é puro, verdadeiro, e você pode ser curado neste instante. Isso aí, com certeza. Então deixa o like, compartilha, se inscreve. Eu espero que esse episódio, esse programa tenha abençoado sua vida, tenha te ajudado, fortalecendo a sua fé, e nós te esperamos aí em uma nova oportunidade. Que Deus abençoe e até a próxima. Quero impactar essa geração, com tua palavra mudar cada coração.